Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, gostaria de fazer um agradecimento à Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares pela possibilidade de promover as boas práticas e os bons projetos que foram feitos neste país em várias instituições de saúde, em várias organizações, e dar os parabéns a todos os que estão aqui presentes, portanto, connosco. Ora, a nossa apresentação está dividida num pequeno enquadramento, os objetivos, a implementação, os resultados e as conclusões e, por fim, umas considerações finais. Ora, o agrupamento de centros de saúde do Douro Sul pertence ou integra a Administração Regional de Saúde do Norte. Estamos no distrito de Viseu. Para quem não nos conhece, temos aquelas paisagens lindíssimas do Douro Vinheteiro, o espumante, a maçã, a castanha, mas depois temos uma população apenas que não chega bem a 70 mil pessoas. E temos um índice de dependência no idoso e um índice de envelhecimento muito superior àquilo que é a região norte e muito superior àquilo que é o nosso país. Na nossa área de influência, tínhamos 36 estruturas residenciais para idosos, ou seja, 36 lares. Ora, quando falamos em enquadramento, portanto, com o reconhecimento que já tínhamos do impacto global traduzido em graves repercussões neste tipo de estruturas em países europeus como, por exemplo, a Itália, a Espanha, a França, também já tínhamos os dados a nível nacional, estamos a reportar, portanto, mais ou menos a partir de março. Ora, aquilo que nós também tínhamos era algumas complicações já nas nossas ERPs, nas nossas estruturas residenciais a nível da região norte. E, nessa altura, a Administração Regional de Saúde do Norte entendeu que deviam ser definidas algumas respostas em cada acesso. Então, a 5 de abril do corrente ano, a senhora diretora executiva do nosso acesso entendeu que devia fazer uma equipa multidisciplinar e com o objetivo de uma atuação preventiva nas ERPs. Da articulação com a Unidade de Saúde Pública e outras unidades funcionais do acesso, como por exemplo as UCCs, surgiu então esta equipa que a gente designou por APLAR. APLAR, que era a atuação preventiva em lar. Na implementação e execução estiveram envolvidos enfermeiros especialistas em saúde comunitária e técnicos de saúde ambiental, com o apoio dos médicos especialistas em saúde pública. Tínhamos depois outra parte da equipa em consultadoria, como era o Serviço Social, a Psicologia, a equipa comunitária de suportes paliativos e a equipa coordenadora da rede a nível local. Ora, o nosso principal objetivo era acompanhar as ERPs, acompanhar em contexto de uma doença provocada pelo vírus SARS-CoV-2, atuando como equipa de âmbito pedagógico, identificando as não conformidades, avaliando as necessidades de formação e apresentando as recomendações, com o intuito de contribuir para um menor impacto da doença nos utentes e nos profissionais. Numa primeira fase, chamamos-lhe assim, aplicámos um questionário online que nos procurou produzir um retrato geral das condições estruturais e de funcionamento, bem como do plano de contingência. Portanto, o objetivo era caracterizar e identificar os recursos presentes nas ERPs. E ainda construímos um instrumento de colheita de dados sobre a forma de tipo checklist, que foi aplicado, podemos chamar, numa segunda fase. Com a aplicação deste checklist, o objetivo era realizar o diagnóstico de situação de saúde, observar a implementação do plano de contingência e depois temos, vamos chamar, uma terceira fase que foi apresentar as medidas de melhoria que estão baseadas na qualidade e segurança dos cuidados e promover a capacitação dos prestadores de cuidados. Ora, o momento de intervenção foi definido com colaboração da Unidade de Saúde Pública e do Conselho Clínico, portanto, do nosso acesso, através de uma priorização de acordo com o nível de risco. E também contou com a contribuição de uma equipa de enfermeiros que, na altura, se encontravam a realizar os testes de diagnóstico Covid-19 e tiveram em todas as ERPs mais do que uma vez. Ora, as nossas ações estavam baseadas em quê? No verificar, informar e sensibilizar, instruir e treinar e recomendar as correções. E, como é lógico, isto depois é um ciclo e mantínhamos. Ora, e sobre? Em primeiro, no fundo, era a aplicação dos procedimentos
que constavam na orientação da DGS, no 9/2020, que foi para as ERPs e as unidades de cuidados da rede de cuidados continuados. Portanto, eram as formas de transmissão, as medidas preventivas, de disseminação, as medidas de distanciamento dos utentes, a alimentação, os horários, o espaço, as atividades lúdicas, a organização dos horários das atividades dos profissionais, os procedimentos em caso suspeito ou em caso confirmado, a gestão dos equipamentos de proteção individual, os EPIs, a colocação e a remoção desses equipamentos, medidas de etiqueta respiratória, a lavagem das mãos, a avaliação de temperatura, a limpeza das superfícies e equipamentos e circuitos de trabalhadores, depois circuitos de roupa, da louça e dos resíduos. Agora o meu colega vai passar, portanto, para os resultados. Em termos de resultados e em termos de processo de trabalho, nós, durante este período longo que se iniciou em abril e que ainda não terminou, que continua, nós vimos aqui apresentar os resultados conseguidos até julho deste ano. Acompanhámos um total de 36 estruturas, conseguimos ir às 36 estruturas residenciais existentes na nossa área de intervenção, uma área de intervenção geográfica complicada, com muitas dificuldades de locomoção, de nos conseguirmos deslocar a todas estas entidades, e acompanhámos as 36 estruturas. Então, numa primeira fase, fizemos uma primeira visita a essas estruturas com a finalidade de aferir se já estavam a ser tomadas algumas das medidas preconizadas pela tal orientação número 9, e podermos transmitir outro tipo de informação, nomeadamente de precauções básicas no controle da infecção. Foram realizadas, até esta data, aqui o número de 41 visitas foram as que originaram relatórios de correção, porque houve muitas outras visitas que fizemos de seguimento, porque o que se procurou aqui foi um trabalho de proximidade, estarmos no local e, efetivamente, retirar o medo que existia e que existe em muitas das pessoas que trabalham nestas estruturas. Acompanhámos, então, 1.169 profissionais com um universo total de 1.600 utentes. Durante estas visitas, então, foi possível comprovar que existe uma grande dificuldade nas instituições em aplicar o que a tutela previu, que a tutela obrigou, nomeadamente a criação de equipas espelho nestas mesmas unidades. Todas estas instituições já viviam em dificuldades, já tinham várias dificuldades, nomeadamente de índice estrutural. Muitas destas estruturas foram crescendo sem que se tenham adaptado a mais utentes, a mais trabalhadores, a mais dificuldades que estão a ser criadas no dia a dia, nomeadamente nesta fase da pandemia. As baixas habilitações dos trabalhadores também é um fator preponderante e muito difícil de resolver. Também verificou-se que em muitas destas unidades, nomeadamente o acompanhamento que nós fazíamos era um acompanhamento em que, desde a entrada dos trabalhadores até a saída dos trabalhadores e depois durante as atividades do dia a dia, nós pretendíamos transmitir a forma em como deviam realizar essas atividades de forma mais segura. Isso foi conseguido, até porque verificou-se que nas unidades que nós acompanhámos, em que nós chegámos quando ainda não existiam casos positivos, ou em que existiu e onde se veio verificar o aparecimento de um caso positivo, nós conseguimos estar lá presentes no momento e quebrar a cadeia. Em todas as instituições onde apareceu um caso positivo, nós conseguimos quebrar a cadeia e não houve outro tipo de casos. Claro que não foi só a nossa intervenção, mas penso que também teve bastante influência nestes resultados. Muitos outros aspectos, como estão aqui expostos, nomeadamente os equipamentos de proteção individual para utentes com
para os trabalhadores, nomeadamente nos lares onde existiram casos positivos, verificou-se que que não estavam cumpridas algumas dessas imposições, mas no geral verificou-se uma receptividade muito grande das instituições em nos acolher e em ouvir que nós estávamos lá, estivemos presentes no início, durante e continuamos presentes, quer por telefone, quer por e-mail. Desde que aqui estou hoje já recebi 3 chamadas de lares, por isso é sinal de que continuam a contar connosco. Posso passar? Em termos de ganhos, em termos de considerações finais, achamos que o foco na pessoa vulnerável foi muito importante, foi fundamental. Esta formação que fizemos em contexto local, em contexto de local de trabalho, foi fundamental para a prevenção das infecções e continua a ser. Otimização na gestão dos cuidados previstos e dos equipamentos de proteção individual, a quebra de cadeia de transmissão, como já referi anteriormente, a redução do nível de stress por parte dos trabalhadores. Por acaso tivemos uma situação em que estávamos numa unidade em que no momento em que nós estávamos foi comunicado o primeiro caso e conseguimos ver a dificuldade das pessoas. Em termos de inovação de projeto, penso que conseguimos desenvolver o projeto no momento oportuno, no momento em que ele era realmente necessário estar no terreno. A multidisciplinaridade da equipa é muito importante, devido à intervenção sistémica e termos trabalhado todos em conjunto dentro do acesso, que isso muitas vezes não é fácil, devido à dificuldade das unidades em trabalhar em conjunto, e a forma como a atitude pedagógica que tivemos e a metodologia de implementação. Pensamos que é um projeto que é replicável pelo facto de só utilizarmos trabalhadores da saúde, trabalhadores do acesso, trabalhadores internos, os custos baixos de implementação, os ganhos penso que são mensuráveis e o tempo de duração do projeto é ajustável a cada tipo de realidade. Por isso a sua aplicabilidade a outras instituições. Agradecemos mais uma vez à Associação Portuguesa dos Administradores Hospitalares por considerarem o nosso projeto digno de estar aqui representado. Consideramos que já foram gastas muitas horas, mas que efetivamente que já se traduziram em muitas horas de vida ganhas. Obrigado. Olá, boa tarde. Para já, muito obrigada pelo vosso projeto. Eu tenho aqui algumas dúvidas. Não sei se fui eu que não entendi ou que não ficaram muito bem explicadas nesta apresentação. Uma delas tem a ver, deram alguns números, disseram, por exemplo, que tinham feito 41 visitas a 36 lares. Mas depois, já lá mais a meio, referiu que verificaram que, por causa da vossa primeira visita, houve alterações, enfim, nesses lares. Como é que aferem essa vossa certeza? Continuaram a contactar o lar, não indo lá por telefone? Explique-me lá. Fomos, em algumas situações, fomos novamente, na generalidade. Geralmente esta visita durava um dia de trabalho, em que fazíamos uma visita inicial e em que muitas das alterações, houve situações em que fomos nós próprios que as fizemos, que a realizámos, nomeadamente a criação de circuitos, a definição de circuitos através da sinalização dos espaços. Nós, em colaboração com as entidades, procuramos sempre. Depois, a aferição é feita de forma sistemática, uma vez que eles continuam a contactar-nos sempre que têm dificuldades, sempre que têm dúvidas, continuam a contactar-nos quer por telefone, quer por e-mail. Estas 41 visitas são as visitas que originaram relatórios, porque efetivamente houve muito mais visitas posteriores de seguimento que não originam. Por isso é que nós aqui para o trabalho contabilizamos apenas as 41 que originaram relatórios de melhorias, de correção de não conformidades. E continuam a fazer essas visitas? Continuam a ter? As visitas, assim, continuamos desde que as entidades para já nos solicitem.
Neste momento estamos numa fase de... como eu já disse, hoje já me telefonaram de 3 unidades esta manhã, porque as dúvidas são muitas, os medos são muitos, e o facto de nós somos cuidados de saúde primários, estamos lá, junto deles. Penso que essas visitas, desde que as entidades nos solicitem, agora estamos a entrar numa fase diferente, vamos começar com outras visitas, com outras, as visitas conjuntas, nomeadamente com a Segurança Social e com a Proteção Civil, mas noutro âmbito, mas também a Unidade de Saúde Pública e apelar, neste momento estamos a apelar, a atuação preventiva em lares neste momento, estamos, como sempre, receptivos a que nos contactem. Obrigada. Bem, se calhar antes de passarmos a palavra ao Delfim, isto também só dar-vos efetivamente os parabéns por o trabalho desenvolvido, pela proatividade, pela forma disponível e atenta como perceberam o risco associado aos utentes que estão nas ERPs e como tiveram a capacidade de ir ao encontro dessas instituições e de as ajudar. Eu tinha só 2 questões, uma de precisão, não é? E outra que acabaram já por responder, mas ainda assim gostava que pudessem reforçar. A de precisão é, quando dizem nós, vocês são a Unidade de Saúde Pública. Gostava que explicassem melhor quem é a equipa que constituíram e como é que essa equipa se articula com as equipas que localmente estão nos vários concelhos onde estas ERPs existem, não é? Qual é que é o trabalho que nós temos do lado aqui da saúde, de articulação, para garantir essa resposta, não é? Preventiva, proativa, mas também depois de continuidade naquilo que é o dia-a-dia Covid e do pós-Covid também, não é? Primeiro ponto. O segundo ponto, também já referi um pouco, que é a receptividade das ERPs para, enfim, para vos ouvir, não tenho dúvidas, para vos receber bem, também não tenho muitas dúvidas, para mudar as coisas. Gostava de perceber, enfim, se é essa total receptividade também. Sabemos que às vezes é difícil mudar algumas coisas infraestruturais, mas pelo menos boas práticas nesse aspecto. E depois também o ponto de articulação com a Segurança Social, que eu acho também aqui é absolutamente decisivo para o sucesso do trabalho que já tiveram e daquilo que agora vão continuar a ter. Portanto, foram três coisinhas, mas muito simples. A ver se eu consigo manter a linha de raciocínio. Relativamente à constituição da equipa, maioritariamente pertence à Unidade de Saúde Pública. E depois tem outros elementos que pertencem, por exemplo, às unidades de cuidados na comunidade. Eu sou um dos exemplos. Não pertence à saúde pública. Portanto, quando ela começa a indigitada e tem já colegas profissionais da Unidade de Saúde Pública e da UCC, penso que até só era eu. Entretanto, foi preciso alargar a equipa, mas sim, maioritariamente a equipa de terreno é enfermeiros especialistas em saúde comunitária, técnicos de saúde ambiental e maioritariamente pertence à Unidade de Saúde Pública. Relativamente depois já me perdi. A forma como como as ERPs acabam por, enfim, incorporar as vossas sugestões de melhoria e de alteração. Realmente, principalmente nesta fase, os profissionais de saúde iam ser bem recebidos em qualquer estrutura. E estamos a falar numa altura em que as notícias que passavam sobre realidades em ERPs, tanto no nosso país como no estrangeiro, eram catastróficas. Por isso, era mais fácil implementar as soluções. Claro que, numa fase como estas, as soluções tinham que ser muito sobre atitudes, não de estrutura, de fazer obras. Não é? Portanto, aquilo que nós tentamos sempre foi, no método pedagógico, foi sempre, portanto, a redefinição dos circuitos, ou seja, encontrarmos em conjunto, nós com a instituição, a melhor solução para minimizar, se não se pudesse debelar o risco, pelo menos minimizá-lo. Portanto, e sim, e conseguimos, acho que foi com bastante sucesso e realmente as instituições estavam abertas a todas as sugestões que também foram encontradas em conjunto. Foi sempre um trabalho conjunto, até porque eu, enquanto elemento da Unidade de Saúde Pública, visito anualmente
2 vezes cada uma destas estruturas, normalmente no início do verão e no início do inverno, os planos de contingência. E, efetivamente, esta atividade, claro que nesta fase era muito maior. O querer aprender, o querer saber fazer bem, o não querer prejudicar o outro por uma atitude incorreta da minha parte, é um fator fundamental e que levou ao sucesso ao relativo sucesso da nossa intervenção, que acho que foi bastante e continua, não é? Isto continua no terreno. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Delfim. Doutor Delfim, não sei se quer fazer alguma questão. Muito obrigado. Eu agora vou fazer um pouco o papel daquele júri, daquele programa do The Voice, não é? Porque o Ricardo Mestre furtou uma pergunta que eu tinha para fazer e eu só lhe agradeço, até em termos de economia de tempo. Mas, fundamentalmente, para felicitar o ACES Douro Sul e o Douro, não é? O Douro Vinheteiro, como referiram, mas dizer que o Douro Norte também é muito atraente. O Douro Norte é mais escarpado, mas, como dizia Torga, aquilo não é uma paisagem, é um excesso da natureza. Não é? De maneira que muito obrigado pelo vosso trabalho e parabéns, e até pelos resultados que aqui nos exibiram. Muito obrigado. Obrigado.